Pode seguir, pode passar. Os princípios da Não, volta um pouquinho. O princípio da multiplicação. Sabedoria é a nossa maior necessidade. O único problema que temos é a falta de conhecimento e sabedoria. A multiplicação de uma célula é resultado de algo que nós precisamos saber. Você concorda que tudo na vida, todos os problemas da vida de uma pessoa, ou melhor, a grande maioria dos problemas na vida de uma pessoa é por falta de sabedoria? Sim ou não? Concorda com isso? Por que uma pessoa não consegue avançar na vida financeira? Sabedoria. Então a falta de dinheiro é um problema com sabedoria. Então, não há algo realmente como problemas familiares, problemas com filhos. Tudo tem a ver com sabedoria. O problema está na falta de sabedoria. Problema com filho, falta de sabedoria. Então você percebe que a falta de sabedoria, ela está na base de todos os problemas. Assim, a multiplicação de uma célula é isso. É falta de algo que nós precisamos saber. Por que que tem pessoas que passou o ano inteiro e não multiplicou a célula? Ah, o diabo. O diabo é mais diabo para um do que para outro? É. O inimigo é o mesmo. O Deus é o mesmo. Gente é gente. Desde quando o mundo existe. A única diferença que há é o que o camarada deixou, né, de morar nas cavernas para morar nas coberturas, nos prédios. Mas, gente, é a mesma coisa. Vai para a história, você vai ver os mesmos problemas de lá, é os daqui. Gente, é assim. Então, queridos, uma célula não multiplica é porque a pessoa faltou saber, o líder faltou saber alguma coisa. E nós precisamos entender isso. Então, falar sobre multiplicação de célula é o mesmo que falar sobre multiplicação de pães. Porque no texto que nós vamos ler agora, encerra princípios que nós precisamos entender para que a célula multiplique esse ano. Vamos ver então? Passa aí, Zé. Eu acho que lendo lá fica melhor no coisa, não fica? Ou dá para ver aí todo mundo? Dá? Então vamos lá. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, digam compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão somente 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse texto aí envolve alguns princípios de multiplicação que nós precisamos aprender. Nós precisamos praticar. Primeiro princípio. Põe aí, Zé, para nós.
A multiplicação acontece em um ambiente onde existe o quê? Está aí o texto, né? Viu uma grande multidão e Jesus foi possuído de íntima compaixão. Antes de multiplicar os pães, Jesus se compadeceu das multidões. Então, onde há compaixão, também há multiplicação. Compaixão é uma expressão do amor. Compaixão, no ambiente cheio de fecundidade, é um ambiente cheio de amor. Irmãos, as pessoas percebem quando elas são amadas, acolhidas, queridas. O amor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Olha um ambiente desse numa célula. Não tem inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, todo mundo é humilde. Não se porta com indecência. Olha aí, um ambiente desse. O amor não busca os seus próprios interesses, está preocupado com o interesse do outro. Não se irrita, não suspeita mal, não olha para a pessoa já, entendeu? Imaginando que a pessoa está com uma arma para atingi-la. Não tem. Um amor, num ambiente de amor, o amor não folga com a injustiça, um ambiente de justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim um ambiente, uma célula em que existe compaixão. Onde existe, quando Jesus olhou a multidão, a primeira coisa que ardeu no coração de Jesus foi isso. Jesus amou aquelas pessoas. Líder de célula precisa olhar para a sua célula assim. Precisa olhar com compaixão, com amor. Não no sentido de querer tirar das pessoas algo, mas no sentido de se doar, porque uma das características do amor é essa. O amor se doa. Líder de célula precisa arder no coração, e isso por sua célula. Líder de treinamento, veja a célula, leve a célula a viver esse amor, e todas as pessoas que chegarem até ali, elas vão perceber esse ambiente. Então, antes de multiplicar os pães, a primeira coisa que você nota no texto é que Jesus, ele foi movido de íntima compaixão. Foi apenas aquele amor, não é, superficial, íntima compaixão. Libera o povo, deixa que eles se viram, deixa que eles vão aí pelas... Eles são grandes mesmo. Deixa que eles vão comprar comida. Não, Jesus disse não. Porque Jesus compadeceu do povo. O outro princípio que nós encontramos aqui, para que haja multiplicação, nós precisamos entender isso. Nós seremos testados. No texto de João, que fala a mesma história, conta a mesma história, revela um outro segredo interessante. Olha o que diz. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar. Você é líder de célula, há quanto tempo? Começou agora? Saiba que você será testado. Jesus queria testar os discípulos, experimentar os discípulos. A primeira coisa que você assume uma célula, você pode ter certeza que você vai ter crise, você vai ter problema. Por que crise acontece? Porque você quer avançar. Se nós queremos crescer,
Nós precisamos estar preparados para enfrentar os testes. Nunca saberemos até onde nós estamos dispostos a ir com o Senhor, até que a nossa fé seja submetida a testes. Você é líder de célula. Ah, mas eu não tenho problema, pastor. Graças a Deus, minha célula, eu duvido da saúde da sua célula. Se você nunca enfrentou um problema, porque todo líder de célula vai enfrentar problema. Os testes vêm. Precisamos entender, irmãos, todos os avanços do povo de Deus, eles são precedidos de crises avassaladoras. Isso está em todas as partes da Bíblia. Toda vez que você tem que subir um degrau, avançar um degrau a mais, você vai enfrentar uma crise. Você vai enfrentar uma crise. De não ter... Você tem alvos a alcançar. E de repente, as coisas parecem não estar acontecendo. Os discípulos enfrentaram, mas Jesus tinha o controle. Jesus sabia o que ia acontecer. Mas os discípulos não. Os discípulos não sabiam. Mas Jesus sabia tudo o que ia fazer. Jesus sabe tudo. Jesus sabe onde quer te levar. É por isso que em alguns momentos você tem vontade de entregar a célula. Alguém aqui já teve vontade de entregar a célula? Opa, então eu não estou sozinho não, graças a Deus. Todo mundo, irmãos, uma hora fala, ah, meu Deus, esse negócio, eu acho que eu não fui chamado para isso, não. Ah, Deus está me reprovando? Não, Deus só está testando. Porque você só vai ser derrotado se você desistir. Numa hora dessa aí, o que que o líder precisa fazer? Passa aí, Zé. Precisamos avaliar qual a necessidade. Olha, os discípulos, sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Nós temos um problema aqui, Jesus. Temos um problema aqui. E nós já temos uma ideia de como resolver isso. Ah, pastor, mas esse pessoal era muito incrédulo. Não. Eles fizeram uma avaliação da situação. A fome, gente, ali era real. A fome era real. E os discípulos perceberam isso. É lógico que lá em João diz que foi Jesus que falou, vai. Mas aqui Mateus fala que foram os discípulos que perceberam. Falou, olha, o povo está com fome. Nós precisamos. O líder tem que avaliar a sua célula. O que está acontecendo aqui? Por que o pessoal não está vindo? Não adianta só chegar e falar, ah, não tem jeito não, eu vou entregar a célula. Não, peraí, o que está acontecendo? O povo começou a ficar inquieto, tem alguma coisa aí que não está batendo. E alguém vai lá verificar, percebe que o problema era fome. Olha, o pessoal está com fome. Aí tem líder de célula que fica com raiva, chateado. Ah, fulano de tal estava aqui, já está em outra célula, ou foi para outra igreja, e fica com raiva. Não, peraí, vamos ver o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que essas pessoas estão saindo daqui? Olha, o líder de célula tem que avaliar a situação. Foi isso que os discípulos disseram. Peraí, o povo está ficando inquieto, Jesus. O que está acontecendo aqui? O povo está com fome. Tem muito tempo que esse povo está aqui. E eles disseram, olha, vai lá. Vamos. Sabe, irmãos, as pessoas fracassam por muitos motivos. Numa hora dessa, é fácil. O quê? Célula está mal, está em crise. O que a grande maioria faz? Põe culpa nos outros. Você já viu aquele líder falar assim,
É que esse povo não quer nada, não quer compromisso, já viu? Eu sei que aqui nunca teve isso. Eu estou falando de outros lugares, que às vezes a gente vê. Esse povo não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com nada, e etc. Líder fracassa, porque em vez de avaliar a situação, fica procurando culpados. Outra razão por que líderes fracassam. Eles fracassam também por se culpar de forma irracional. Eu sou culpado de tudo. Não, de repente não. Avalie a situação. Avalie a situação. Foi isso que os discípulos fizeram. Porque muitos líderes fracassam porque não possuem objetivos claros. Coisa ruim é você seguir alguém que não sabe para onde está indo. É desesperador. Não tem objetivos claros. Outros fracassam também porque vivem procurando atalhos. Irmãos, a vida não tem atalhos. Todo atalho que a gente quer pegar, vai ter que depois voltar pelo caminho e fazer tudo direitinho. Nós sabemos disso, né, pastores? Aí, ó. Os pastores sabem disso. Tem horas que nós temos que consertar o avião em pleno voo. Por quê? Porque nós não resolvemos a coisa lá na base. Procuramos um atalho. A célula está muito grande. Fulano de tal não recebeu treinamento, fulano de tal nunca não fez curso de nada, fulano de tal nunca leu o manual da célula, fulano de tal, mas está muito grande a célula, vamos multiplicar a si mesmo. Aí multiplica a célula com uma pessoa despreparada. Aí depois, sabe o que acontece? O líder de área chega, é uma célula que está me dando trabalho. A célula que está, eu não sei, e vai, e empurra. Todo dia bate na porta, eu vim entregar. Não faz isso não, deixa para, vamos conversar mais, vamos tal. Uma célula que colocou atalhos. Líder fracassa por quê? Atalho. Não preparou, não treinou e agora está pegando atalhos. Outra coisa, porque líder fracassa, é porque desiste cedo demais. Não esperou até o final, não esperou, desistiu. Cedo demais. A gente tem que ir até o fim, diga amém. Até o fim, irmãos. Não desiste. Não desista. Agora, nós precisamos avaliar a situação com serenidade e realismo. Avaliar o que está acontecendo, irmãos, não é incredulidade. E ter fé não significa que nós temos que ignorar a realidade. Precisamos olhar a célula e resolver o problema. Então, para que haja multiplicação, nós precisamos avaliar. Precisamos ir adiante. Quarto, a multiplicação é a combinação. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aleluia, olha aí, Jesus porém lhe disse, não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram, não temos como fazer isso. O que nós temos aqui? Apenas 5 pães e 2 peixes. Olha que coisa interessante. Jesus disse, vai, vocês mesmos vão dar de comer. Aí eles disseram assim, temos nada. 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Isso é nada. Tudo que os discípulos conseguiram foi isso. 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma tradução que fala que é 2 peixinhos. Mas foi com isso que eles alimentaram a multidão. Por quê, irmãos? Deus, ele sempre age a partir daquilo que nós temos. Diga amém.
Deus sempre age a partir daquilo. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixes. Deus vai agir sempre a partir daquilo que nós temos. Nossas habilidades, nossos recursos, nossa célula, nosso potencial. Nós não devemos desprezar, irmãos, os recursos que o Senhor nos tem dado. Nem ter vergonha deles. A gente fala, vamos multiplicar. Aí a pessoa olha para a célula, com essa célula, essa célulinha aí, esse povo, 5 pães e 2 peixinhos. E tem 2 que é um lambari, que aparece de vez em quando, um lambarizinho. Aparece de vez em quando, pão mesmo só tem 5. Como é que o pastor fala que vai multiplicar lá 7? Eu queria ouvir, mas eu nem vou tentar. Mas Jesus, irmãos, manda você olhar para a sua célula e falar, tem um potencial na mão. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Aleluia! Cinco pães e 2 peixinhos para uma cidade. O que é que nós temos, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos. Mas nós estamos enxergando no final de 2012 cesto cheio. Faz assim, ó, cheio. Como é que está a sua célula? Não fala que a sua célula só tem 5 pães e 2 peixinhos. Quando falar como é que está com a sua célula, você fala, ó. Só foi 3. Hoje, só foi 3. Fui eu, um membro da célula, minha mulher não quis ir, mas meu menino eu obriguei. Estava lá. Mas você olha assim, 3 e fala, gente, próxima reunião, isso aqui não vai caber. Leva logo 20 cadeiras. Semana que vem, cada um traz 3 cadeiras na cabeça, porque esse trem vai ficar pequeno. Porque Jesus via assim, irmãos. O que é que você tem? Sabe qual é o problema, irmãos? Líder de célula, fica olhando sua célula assim. O que é que você tem aí? Nada. Tem uma versão que fala assim, nós não temos nada. Só isso aí, 5 pães e 2 peixinhos. Lembra lá da multiplicação do azeite lá? O profeta perguntou, o que é que você tem em casa? Nada. O que é que você tem? Nada. É uma botija de azeite. O que é isso? Vamos, traz lá. Porque é assim. Deus vai usar, irmãos, o que você tem. Você não está com aquela célula lá, com uns que vão, outros não vão. Não fica pensando, ah, meu Deus, se nós tivéssemos... Não, irmãos. Não. Olha para a sua célula, porque é esse pessoal que Deus vai usar para multiplicar essa célula esse ano. Olha para a célula e fala, nós temos uma célula boa. Nós vamos multiplicar. Fica falando mal da célula. Tem líder, irmãos, que chega numa reunião diária que dá um desespero na gente. Ah, irmão, não sei nem o que vai ser. Essa semana eu estou decidindo aí. Estou decidindo. Todo mês é assim. Estou decidindo. Não sei se eu fico. Não quer nada. Fala mal da célula. O que é que você tem? Tem o quê? Lá uns gatinhos pingados. Você chega lá na célula. Quando você pega a célula... nós tivemos uma situação, uma célula estava na mão de uma pessoa e tal, aí passou para a mão de outra. Ah, aquilo não quer nada, não, célula ruim, uma área, um povo difícil, tal, tal. Quando entregou na mão do líder, o líder falou, rapaz, que tesouro essa pessoa tem nas mãos. Que tesouro, me deu um presente. Olha para você ver a visão do líder. Ele viu outra coisa que o líder anterior não estava vendo. Você nunca vai conseguir multiplicar a célula descendo a lenha na célula. Povinho. Faz confraternização, se eu não levar um quissuco, ninguém leva nada. Aí
entendi porque o povo multiplica e a gente não multiplica, mas também é com quem eu ando. Nunca, irmãos, um líder desse vai multiplicar a célula. Nunca. Ele tem que olhar o potencial que está ali dentro. O que é que você tem? Tem uma célula boa. Começa a falar isso, irmão. Minha célula é uma bênção. O povo é um povo bom. Glória a Deus. Fala isso. Porque é esse pouco, irmãos, que você tem, que Deus soma isso com Deus para você ver como é que o tamanho fica a sua célula. Pega a sua célula lá. Tem quantos? Tem 5? Tem 10? Põe Deus na conta aí para você ver o tamanho que essa célula fica. Deus entrou. Aleluia. Deus entrou, a célula ficou grande. A multiplicação aconteceu na soma. Poder de Deus com os recursos humanos. O que é que nós temos? Nós temos isso aqui. Precisamos, irmãos, valorizar a nossa célula. Agora, olha esse quinto princípio, muito importante, irmãos. Multiplicação é fruto de sacrifícios. Vamos juntos? Eu coloquei 2 textos bíblicos aqui. Primeiro, seguindo a sequência ali, Mateus 14, 18. E ele disse, quando eles disseram, olha, nós só temos isso aqui. Olha o que Jesus disse. Trazei-nos. Você sabe que lá em João, por exemplo, fala que era um menino que tinha. Você tirar uma coisa da mão do menino, né, é difícil. Menino não gosta das coisas, não. Menino é, ó, venha a nós. Entendeu? A oração de menino é, venha a nós. O vosso reino aí já é para papai e mamãe. A criança, arranca um pirulito da mão de uma criança. O menino levou, irmãos, estava lá. Era o lanche dele, 5 pães, 2 peixinhos. Ele poderia falar, é quantos, gente? Não, Jesus está pedindo. Não é? Pensa aí numa criança. Mas ele entregou. E aí, olha, João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Por que muita célula não multiplica? O líder não está disposto a fazer sacrifícios. Não está. Entregar na mão é sacrificar. Passar. Estou com fome, vou colocar na mão de Jesus. Por que muitos líderes não multiplicam? Não estão dispostos a fazer sacrifício. Tudo que os discípulos conseguiram ali foram aqueles pães. Mas a criança entregou nas mãos. É o exemplo de alguém que está disposto a sacrificar pelos outros. Essa criança é esse exemplo. Todo líder, irmãos, precisa estar ciente desse princípio. Sua célula vai sim lhe custar alguma coisa. Se falar para você outra coisa, te enganaram. Enganaram você. Se pensaram que você só ia receber aplausos, te enganaram. Sua célula, para multiplicar, ela vai lhe custar alguma coisa. Não tem jeito. Se você deseja multiplicação, precisa estar disposto a uma medida de sacrifício. Talvez você vai ter que sacrificar parte do seu tempo. Você vai ter que sacrificar talvez o seu sono. Sim. Você às vezes vai ter que sacrificar momentos de lazer para cuidar de alguém, para orar, para consolidar, para jejuar, para preparar as reuniões. Sem falar nesse acompanhamento, consolidação dos muitos novos que serão gerados. Vai lhe custar alguma coisa. Quem quer ver frutificação, multiplicação, tem que entender que a semente para gerar, ela tem que morrer. Jesus disse isso. Por que Jesus, ele entregou a sua vida? Porque ele queria em troca vida. Porque se ele quisesse tomate, ele plantaria semente de tomate. Teria tomate.
porque cada semente dá de acordo à sua natureza. Jesus queria gente salva, então ele tinha que entregar ele mesmo, sacrifício. E Jesus não enganou ninguém. Ele disse: a semente, se ficar sem morrer, permanece sozinha, mas se ela morrer, ela frutifica. Precisamos entender, irmãos, que tem que ter sacrifício, sim. Às vezes a pessoa fala assim: olha, irmãos, não tem coisa mais cômoda do que chegar em prédio de igreja, sentar e assistir um bom culto, receber uma oração na cabeça, ir para casa, abençoado. Não tem coisa melhor do que isso. Mas qual é o problema com essas pessoas? É que elas vão chegar diante de Deus. E o pior, irmãos, é que essas pessoas vão perceber que elas não entenderam nada do sacrifício de Jesus. Não entenderam nada. Você quer conhecer as prioridades de uma pessoa? Basta observar pelo que essa pessoa sacrifica. Basta observar. Porque quando você pergunta a algumas pessoas: o que é prioridade para você? Deus. Meu Deus está em primeiro lugar. Vá olhar a agenda dela. Pega a agenda e folheia para você ver onde é que Deus está. Você vai achar Deus num cantinho, domingo, 7h30 ou 5h30. Deus estava lá num cantinho. De vez em quando, porque no dia que dá para ir para a praia, né? Onde é que você estava, meu irmão? Irmão, não deu para vir. Aí você nota logo. Pelo bronzeado você conhece, estava em Alcobaça. Porque o bronzeado de Alcobaça é conhecido. É conhecido. Bronzeado de Alcobaça, você bate os olhos, você sabe, aqui é de lá. Nem precisa esconder. O bronzeado de Alcobaça, você bate os olhos, você sabe, é de lá. Entenderam? Não deu, pastor, já viu. Não é? O cara saiu daqui, louro, de olhos azuis, chegou de minha cor falando: pastor, não deu. Chegou da minha cor e falando que não deu. Você já sabe onde é que ele estava. Não tem como esconder, né? Sacrifício, irmãos. Uma pessoa está sempre disposta a sacrificar por aquilo que ela realmente deseja. Se realmente deseja multiplicação, diz amém. Amém. Então você vai se sacrificar por ela. Nós não vamos ter um caminho fácil, mas nós vamos ter um caminho de conquistas. Amém? Não tem, irmãos, como ter discípulos sem cruz. E não existe cruz sem sacrifício, sem renúncia. Líder de célula demonstra o seu comprometimento com a sua célula e com o Senhor pelo sacrifício e renúncia que está disposto a fazer. Nós temos diante de nós uma grande visão, com grandes planos para grandes realizações para esse ano de 2012. Mas o que cada um precisa saber é que tudo vem acompanhado também de grandes sacrifícios. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Perder pouco para ganhar o muito que Deus tem para nos dar. Sexto, multiplicação acontece no ambiente de juntos. Multiplicação de novo.
Olha, em Marcos diz isso, ó, e ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos, em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Diga ordem. Nós vemos aqui no texto de Marcos que o Senhor ordenou, antes da multiplicação, que organizasse. Repartisse o povo. Deus gosta de ordem, irmãos. Quem gosta do caos é o outro, o inimigo. Quem gosta do caos é ele. Você já imaginou 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Os 12 discípulos lá, forma a fila aqui. Pedro, João, vai formando fila. Nós conhecemos esse negócio, né? Algumas programações que nós já fizemos aí, que meu irmão, quando nós chegamos lá, eu só via o pessoal falando assim, aqui tinha, ali tinha, que tinha, isso aqui era, e aí quando você chega lá é um matinho aqui, que o restante, quem foi na frente já catou tudo. Né, Maíla? Aí é problema. Então, a gente precisa de organização. Jesus, ele falou para o povo, se organize. Sabe, irmãos, muitos líderes não conseguem multiplicação porque a célula é uma bagunça, é uma desordem. É uma desordem. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas já aconteceu anos e anos atrás, há mais de 40 anos atrás, líderes que chegavam na célula, irmãos, o líder começava, fazia o quebra-gelo, ele mesmo cantava, e olha que aguentar cantar com esse líder era uma... que cantando com som, ele desafinava o som. Mas ele estava lá, cantando na frente, ele que dava o estudo, o compartilhamento, fazia o apelo e saía distribuindo o lanche para o povo no final. Um líder desorganizado. Não tem funções. Quem faz alguma coisa aqui? Não tem. Quem é que organiza a frequência? Não tem ninguém. Ninguém. Quem é que tem a lista com as datas dos aniversariantes para comemorar? Não, não tem não. Quando lembra de um, olha, fulano está amanhã, vai fazer aniversário. Corre, vai ali, 1,99 ali, compra um presentão para ele. E aí tal, vamos fazer. E é hoje. O líder vai fazer aniversário hoje, corre. Mas começa daqui meia hora, passa em Adalberto. Desordem, não tem aquela pessoa que acompanha as fichas. Olha, esse mês nós temos tantos aniversariantes, precisamos organizar, tirar uma oferta boa, entrar em contato, fazer. Não tem. Frequência, cadê os relatórios? Não tem. Que relatório? Não sei nem onde é que está. Não sabe. Ele é uma célula desorganizada. Treinamento, não sei. Não sei quem é que está treinando. Quem é que a gente está treinando? Tem alguém aqui treinando? Não, eu estou terminando CTL. Quando você começou? 1 ano. 1 ano e burdoado. O camarada, ele não sabia. Não sabia. E aí, irmão, está certinho? Já terminou o discipulado? Não. O ano passado, fulano e tal começou comigo, mas parou na 3ª lição. Foi. Eu pensei que já tinha concluído. Desordem, não tem um acompanhamento. Falta ordem. Deus não opera, irmãos, num lugar bagunçado, não. Eu sei que nenhum de vocês precisa disso. Mas vai que alguém lá fora precisa de um conselho, se orienta alguma célula, entendeu? Para organizar. Tem uma pasta, tem as fichas de todo mundo direitinho, não tem, se orienta ele.
Verdade, orienta ele. Ó, sua célula precisa de uma pasta. Você já entregou os relatórios para o seu líder de área? Não entregou não? Olha, entrega. Entendeu? Eu estou passando para vocês aqui, vocês repassarem, porque é quem não veio aqui que está precisando de ouvir isso. Verdade. Precisa ter ordem, irmãos. Sem organização, nós não veremos a bênção de Deus. Não veremos. 7, já estou encerrando. Multiplicação acontece quando existe o quê? Gratidão. Jesus tomou os pães e fez uma oração de poder. Levantou aos céus e disse: Pai, eu agora repreendo o devorador e dou uma palavra de ordem no mundo espiritual, que esses pães se multiplicam. Foi assim? Não é a oração da autoridade. É a oração da ação de graça. Obrigado, Senhor. Você quer conhecer uma pessoa, conheça na crise. Porque a crise geralmente faz pessoas viver reclamando e murmurando. Mas é na gratidão, irmãos. Ou melhor, é a gratidão que move o dedo de Deus. A gratidão. O que Jesus pegou? 5 pães e 2 peixinhos. Ele levantou para o céu e ele falou: Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Só são 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor me deu um presente. Oh Deus, obrigado pela célula que eu tenho. Obrigado. Você quer ver sua célula multiplicar? Faz isso. Como é que aquele povo lá é uma bênção? Aquele povo é uma maravilha. Gente melhor do que aquela ali. Pode até existir igual, agora melhor não existe não. Você vai lá, tem 5 pessoas ou 3 pessoas na célula. Mas ele está agradecido. Obrigado. Oh Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Esse contentamento, irmãos, quando você tem um coração agradecido. Não é? Quando você tem um coração agradecido pela sua célula, irmão. É a gratidão. É a gratidão que faz, que Deus libera o poder de multiplicação. Para, irmão, de ficar reclamando da sua célula. Essa gentinha. O que é isso? 4, 5 pães, Senhor. Só não podia fazer pelo menos uma padaria aqui, mais perto? 5 pães, 2 peixinhos. Jesus levanta e fala: Pai, muito obrigado. Olha o que o Senhor nos deu. 5 pães, 2 peixes. Obrigado, Jesus. Essa gratidão. Agradeça, irmãos. A Deus todo dia. Você chegou numa célula, a célula não foi aquilo que você... As pessoas, em vez de você sair reclamando, irmãos, que célula é... Sai dizendo: Deus, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que vieram. Um dia eu tive numa célula, irmão, que eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu sou membro daquela célula, irmãos, eu sou pastor da igreja, eu não estava aguentando mais ficar ali, eu olhei para os 4 cantos assim para levantar para ir embora. Eu já cheguei, ele estava reunido. Umas 5 pessoas na célula. Reunido de frente para pessoas. Massacrando. Eu saio do trabalho, cansado, e vem para a célula, chegar aqui. Ah, que tem da célula? Que povo é esse? E os irmãos, ó, irmão, literalmente, os irmãos, tudo lá assim, ó. Aí uma desavisada lá. Posso falar? Falar o quê? O que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos falar num negócio desse? Eu falei. E eu, irmãos, ali, eu falei: eu nem vou abrir a boca, porque senão o próximo sou eu.
Lógico, eu tenho um desconfiômetro ligado. Eu vi que o trem sobrou para a primeira lá, eu ia entrar. Eu falei, não, vou ficar de fora. E aí, quando eu vi o ritmo da coisa, eu segui o exemplo. Estava todo mundo lá assim. Eu baixei a cabeça, né? Eu não sou besta. De vez em quando eu levantava o olho para ver se o pessoal tinha levantado. Não levantou, eu... Irmãos, foi 1 hora de massacre. Serra elétrica. Sexta-feira 13, eu falei, Deus é mais. Como é que volta aqui? Fala sério. Aí depois eu conversei com o irmão. Pois passou, fui lá. Falei, irmão, o povo vem cansado do trabalho. Sai de casa. Muitos ali vêm direto do trabalho, sentaram ali. Esse povo merecia você dar uns 10 contos para cada um. Falar, gente, obrigado. Vocês vieram, está aqui, ó. Vai com Deus. Semana que vem, se voltar, é 20. Mas não tem um coração agradecido. Irmãos, era para fazer uma festa com aqueles 5 ali. Falar, gente, vocês vieram e dar uma palavra boa, uma palavra de motivação, orar pelo pessoal, dizer, irmãos, Deus vai recompensar nós. Nós estamos aqui, o Senhor está nos vendo, nós temos uma missão pela frente. E levanta a cabeça do povo. Quem está passando por problema aí, vem aqui que nós vamos orar e Deus vai resolver. Deus vai entrar com providência. É assim. O camarada sai da cela e fala, rapaz, eu cheguei carregado, mas eu estou aliviado. Semana que vem, estou lá. Então a gente tem, irmãos, que agradecer. Jesus agradeceu. 5 pães, 2 peixinhos. O que é isso? Obrigado, Pai. Agradeça a Deus por sua célula. Fala com gratidão. Irmãos, esse povo chega do trabalho cansado. O dia inteiro. O dia inteiro lá. Lidando com patrão, às vezes, difícil. Aguentando, desculpa a expressão, aguentando esporro do patrão. Ou então, empregado, testa dura. O dia todo. O cara sai do campo, entendeu? O dia inteiro, trabalhando lá, cortando madeira. Hoje não tem mais. Tem mais naquela serra elétrica? Tem mais não, é só na maquinona agora. Mas o cara está lá controlando, cadê Jesse? Controlando aqueles botões, né? Jesse chega arrebentado, cansado aqui. O dia inteiro, aquela máquina com ar-condicionado, ele virando os botões. Videogame. Mas está ali, ó, cansado, mas está aqui, glória a Deus. Né, Jesse? Glória a Deus. Mas é assim, o pessoal sai cansado o dia todo, irmão. Olha, o dia todo, o menino aqui, ó, fazendo um serviço aqui, ó, do púlpito aqui, baixado, carregando essas pedras, colando essas pedras. O cara chega à noite, vai dar esporro no cara, o cara pega uma pedra dessa. É crente, não vai fazer isso. Mas se não fosse, irmão, a gente tem que ter cuidado para o cara não dar uma desviada. Mas célula boa, o cara agradece. E célula ruim também, agradece a Deus. Que aí melhora a ruim. Amém? Multiplicação acontece, irmãos, quando não existe desperdício. Está aí, ó. Deixei por último, essa é a última. Depois que todo mundo comeu, Jesus falou o quê? Recolhe, para não ter desperdício. Por que eu deixei isso aqui por último? Porque tem gente, irmãos, que não é só prosperar, vira um esbanjador inconsequente. Basta ter um pouquinho de prosperidade, já não faz mais conta de nada. Sai comprando o que não precisa. Não é assim? Célula boa, está crescendo. Tinha 6 pessoas, agora está com 20. Sabe o que muitas células começam agora a fazer?
Aquela atenção que dava para o visitante não dá mais, nós temos 20. Visitar, faltou um visitar, nós temos 20. 19, tá bom. Relaxa. Desperdiça. Novo convertido, chega na cela, já não é mais acompanhado. Antes era um, nós só éramos 6. Irmão, vamos cuidar, vamos visitar, vamos orar, está faltando, tal, vai atrás. Mas agora é o quê? 25. Não, foi porque não era dos nossos, está na palavra. Conversa, é porque virou uma pessoa descuidadosa, relaxada. Falta uma pessoa, já não liga mais. Desperdício. Desperdício. Líder de célula, irmãos, tem que valorizar um como se fosse todos. E todos como se fosse um. É assim que líder de célula tem que fazer. Uma pessoa chegou na célula, a gente estava conversando sobre isso agora à tarde. Às vezes chega numa célula um visitante, mas é tão grande, é tanta gente, o visitante chega e fica ali, e eles começam a conversar, bater papo. Meu time perdeu, o meu time ganhou. Seu time perdeu, e fica aquele negócio, você viu? Que bênção que foi, tivemos ontem no culto, uma maravilha e tal, começa a conversar ali. Começa a falar do cabelo. Esse cabelo, menino, o que você está passando? De repente virou tudo. Né, Rogério? E aí começam as conversas. Não, eu fui em Aroto. Cadê Aroto? Está aqui? Não, nós temos cabeleireiro bom na igreja. E cabeleireira também. Cadê Rosália? Está aí? Ali, ó. Precisar de um salão bom, tá lá. Eu dou escovinha no meu. Eu não dou que não precisa, fala a verdade. Isso. Evite desperdício. Chegou um, valorize, vá até ele, converse. Faça ele se sentir acolhido. Concluindo, lembre-se, o segredo da obra de Deus são as pessoas, não os métodos. Se Deus tem o homem, a obra de Deus pode ser feita. Em toda a palavra de Deus, não encontramos ênfase alguma em métodos ou estratégias, mas vemos o foco sempre em encontrar o homem certo, a mulher certa, a pessoa certa. Se Deus tem essa pessoa, a obra de Deus se realizará. Ponto. Fique em pé no seu lugar, pastor Rogério.